Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é sobre educação. Educação, tecnologia e gestão. Nós vamos falar sobretudo de gestão escolar e de como esse processo todo de transformação digital pode contribuir com a melhoria dos processos dentro das escolas públicas ou privadas e também dentro dos governos para a formatação de políticas públicas. Nós vamos tratar dos desafios para a digitalização do setor, das dificuldades e potenciais e de como as bases de dados e plataformas digitais de governança podem ajudar a qualificar essa área que é tão importante para o desenvolvimento das nossas cidades, do estado e, claro, do nosso país. E para falar sobre isso, hoje eu converso com o professor Richard Lucht, engenheiro aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mestre em ciências pela mesma instituição e doutor em administração de empresas pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. O Richard também é criador da EduSpace, startup da área de educação que atende às redes de ensino. Bom dia, Richard, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber. Obrigado pelo convite. Tudo jóia, coisa boa. Eu queria começar assim pelo geral, né? Quão perto e quão longe a tecnologia hoje está da educação? A que ponto está esse casamento aí, Richard? Essa proximidade? Olha, Kleber, tecnologia é um termo bastante amplo, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de emprego em sala de aula, emprego na gestão, emprego na sala do própria sala de estudos dos alunos, então diversas vertentes. Então é muito difícil traçar uma média. Mas se a gente observar no setor público, que é o carro-chefe da educação brasileira, com 82% das matrículas, a gente percebe que há ainda um longo caminho que a gente precisa percorrer. Bastante grande, imagino, né? Bastante grande. A gente está falando aí de uma infraestrutura que precisa evoluir, não só de rede, de equipamentos, mas fundamentalmente de o que a gente chama de proficiência digital, que embora aparentemente a sociedade tenha absorvido com muita rapidez esses dispositivos, quando a gente olha dentro da educação, ainda há esse trajeto a percorrer. Porque, Richard, se transformou, às vezes eu fico acompanhando os debates de tecnologia, educação e tal, e às vezes fico olhando assim, que tecnologia na educação, pelo menos no mundo político, virou meio Chromebook em sala de aula, lousa digital, parece que é só botar computador em sala de aula, e o que tu está dizendo é muito mais do que isso, esse universo. É muito mais complexo, Kleber. Na realidade, quando a gente traz esse tema para essa discussão, a gente precisa enxergar a tecnologia para além dos bits e bytes e os devices que estão por ali. A gente precisa enxergar os processos, a gente precisa enxergar a estrutura onde essa tecnologia vai servir de suporte, a gente precisa entender qual é a cultura organizacional onde todo esse sistema vai rodar. E a partir da conjunção dessas engrenagens é que a gente vai possibilitar ter um resultado melhor ou pior. Então, o que dá esse resultado é a sensação de o quão longe a tecnologia pode ir ou o quão perto ela, infelizmente, ainda caminhou. Vamos entrar, por exemplo, em termos de gestão das redes de ensino, né? A que ponto a tecnologia pode contribuir na gestão? Eu acho que a grande contribuição da tecnologia em si é exatamente na governança e na gestão das redes. Embora nós estejamos acompanhando, existem diversas soluções que são trazidas para dentro da sala de aula, como realidade virtual, em algumas escolas que estão mais à frente, plataformas de ensino individualizado, a prática ela nos mostra que o grande avanço coletivo para a educação está nas tecnologias de gestão e governança. O que ela ajuda a mostrar, a fazer essa tecnologia de... Existem muitos problemas relacionados à falta de visibilidade do que acontece nas redes de ensino, na alocação dos seus recursos, quais são as práticas que dão certo, se o aluno está indo na aula ou se não está, qual é o desempenho que ele está apresentando, e isso tudo as redes não conseguem enxergar, porque elas são volumosas, elas são grandes, e aí, com falta de dados, com a carência de dados, naturalmente a gente não consegue promover ações que sejam efetivas para melhorar os índices de aprendizado.
Ou seja, muita coisa está ainda lá o professor anotando na cadernetinha. É. Aluno não veio, desempenho, né? Basicamente, Kleber, eu diria que 98% das redes públicas brasileiras ainda operam na tecnologia da celulose, ou seja, no papel e na caneta. Ainda, todo esse... Muito. Por quê? Porque a tecnologia ela é trazida normalmente para dentro das secretarias e elas chegam até o diretor da escola, mas elas não entram para o principal, que é a sala de aula, que é onde o professor encontra o aluno, que é onde a gente fala que a mágica acontece. Ou não acontece. Ou não acontece. Sem a inclusão desses dois atores, professores e aluno/família, a tecnologia ela consegue aportar muito pouco na prática. Então tu está me dizendo, Richard, que, digamos assim, prefeitos, governadores, secretários de educação, na maior parte das vezes têm dificuldade de avaliar os dados gerais da gestão da educação, a menos que isso seja preenchido, vira uma planilha, e aí, ou seja, o que é difícil de avaliar qualquer área sem base de dados, né? Sim, esse processo do papel ele é longo, o fluxo da informação é lento e é impreciso, Kleber. Então, quando isso chega para a secretaria, a rigor, o problema já passou. Então, Já nós é temos outro. outros. Né? Então, o que a tecnologia pode fazer é trazer esses dados e mudar a cultura organizacional das secretarias para que nós tenhamos um resultado melhor. E o que é isso? É transformar a cultura organizacional de uma secretaria para as práticas tradicionais que hoje estão implementadas, para uma cultura que a gente fala orientada a dados e evidências, mas dados coletados no horizonte de tempo que realmente permitam a efetividade de uma ação, uma intervenção para a promoção de indicadores melhores de aprendizagem. E se avançamos tão pouco, professor Richard, por quê? Quem não entendeu ainda a importância disso é uma resistência corporativa, os gestores políticos não entenderam, por quê? Kleber, quando a tecnologia veio para a sala de aula, não é algo novo, isso vem da década de 90 para cá. O que aconteceu na imensa maioria das repartições que adotaram, vamos chamar, secretarias que adotaram, foi um processo que nós chamamos de informatização, e certamente você já ouviu isso. Então o computador ele informatizou a sala de aula, ou informatizou a escola. Esse termo significa tão somente que os processos existentes foram automatizados, sem pensar se eles eram bons ou ruins, sem pensar se eles estavam conectados ou estavam distantes. Então a gente começou a fazer as mesmas tarefas da mesma forma, mais rápido. E não necessariamente isso é bom. Não necessariamente melhor. Exato, porque eu posso, ao invés de gerar um problema por dia no papel, eu gero 30 com a máquina, porque eu só pensei na automatização. A tecnologia ela começa a ser repensada no que a gente chama de digitalização inteligente. Então, a gente precisa passar da etapa da informatização para a digitalização, o que hoje modernamente estão dizendo como transformação digital. O que é isso? Nada mais é do que o emprego da tecnologia, mas pensando os processos organizacionais, pensando a nova estrutura de funcionamento, pensando uma alocação de recursos mais eficiente, e aí sim a tecnologia servindo como base para que toda essa máquina possa funcionar de forma eficiente. Eu fico imaginando, desde a contratação das coisas das escolas, do comparativo de frequência, tem uma riqueza de dados a serem analisados numa rede, por exemplo, quando se tem esse processo rodando. Sim, é muito rico. A gente costuma dizer que acabamos por construir mirantes digitais que conseguem, de uma forma organizada, detectar onde estão os problemas, as boas práticas, corrigir e fazer com que os resultados efetivamente aconteçam de forma sustentável no tempo, Kleber. Porque existem iniciativas boas de tecnologia, só que elas não são sustentáveis, porque eu não consigo fazer a gestão sobre elas. Eu não sei se efetivamente quem foi, quantos alunos foram, eu não sei qual foi a técnica utilizada pelo professor, eu não sei se aquele conteúdo efetivamente foi dado. Então, quando a gente... termina em si mesmo ali. Exato. Né? Então, quando a gente junta tudo isso, foi legal. Legal. E eu consigo reproduzir? Não. Então, eu tenho um lampejo de alguma coisa que deu certo e desapareceu. Isso tem muito, né? Em todas as áreas, até não eu só diria que essa é a grande maioria. Esse status aí de pouco avanço do Brasil em relação ao mundo, ou no mundo já se avançou mais? Olha, Kleber, assim, se a gente olhar os resultados brasileiros no PISA, que é a prova que tenta colocar
uma régua para que a gente possa saber a nossa colocação. E se a gente pudesse adotar uma metáfora, eu diria que o Brasil hoje joga a 4ª divisão do futebol mundial. Então nós temos, a 4ª é a última. Então a gente tem o pessoal, em primeiro lugar, que seria a Champions League. Aí você vai ter a Libertadores, e aí você vai ter eventualmente uma outra Copa, e aí você vai ter a Várzea. Nós somos bons jogadores na Várzea. Ou seja, a nossa educação no Brasil inteiro, isso considerando rede pública e privada, quando olhada sob a ótica desses indicadores, nós jogamos a 4ª divisão. Quem é que são os top da... Singapura, Finlândia e alguns países europeus. Coreia, eles estão muito à frente, muito à frente. Coreia do Sul, obviamente. Coreia do Sul, obviamente. E onde está o ponto? Por onde esse sucesso começou? Organizando a rede. E a organização significa o processo de planejar, organizar os recursos, encontrar as pessoas para liderar e exercer as funções e monitorar. No fundo, a gente está falando de gestão. Gestão. Sempre cai ali quase. Exato. Né? Mas tem um componente importante, Kleber, quando a gente trata de redes públicas, que é a governança. Você sabe o que é a governança? É dar transparência para os resultados. Então, a gente precisa fazer não só com que esses dados sejam coletados, processados, distribuídos no âmbito da secretaria, mas analisados, eles precisam ir para os pais, eles precisam ir para as famílias, eles precisam ser devolvidos para a sociedade para que ela possa cobrar uma performance melhor. Mas a transparência às vezes dá dores, né? Muita. Que expõe problema. Sim, e esse é um grande obstáculo que a gente encontra. Quanto mais... A transparência é uma bênção e uma maldição, dependendo do momento que você está vivendo. Só que ela precisa ser trabalhada. É ela que vai garantir a sustentabilidade das ações no longo prazo. E a correção de rumos e tudo isso. Claro. Você conhece alguém dentro da educação que tenha mais interesse que os resultados sejam positivos do que uma família? Provavelmente não. Então essa família precisa saber do desempenho do seu filho, da sua presença em tempo real. Não adianta eu informar que determinada criança reprovou no ano. Bom, aí o prejuízo já está realizado. A gente precisa atuar em tempo real. E como está o status do Rio Grande do Sul em relação ao país? É parecido ou nós estamos em que divisão no Campeonato Brasileiro? Eu diria que nós estamos ali na metade inferior. O Rio Grande do Sul como um todo. Temos um potencial absurdamente maior para subir e talvez uma nossa representação mais fechada, mais acabada desse desempenho mediano seja a própria capital, que no último ranking do IDEB de 2019, ela ficou em 26ª posição entre todas as capitais do Brasil. Ou seja, o penúltimo lugar. Existem uma série de fatores que contribuíram para isso, mas não é uma posição que nos orgulha, como porto-alegrense e como gaúchos, mas mostra exatamente o esforço que precisa ser empreendido para que a gente possa evoluir. Tem muita diferença entre escola pública e privada, Richard? A média é bastante diferente. A média da performance é diferente, Kleber. Mas se a gente compara a partir de determinado patamar, as melhores públicas e as intermediárias piores privadas, elas se encontram. Então, esse é o ponto. A abordagem da tecnologia tem estado nos planos estratégicos do MEC? A tecnologia nesses termos que tu disseste aí, da digitalização, do uso delas como ferramenta de gestão, ou não? Um assunto que não chega lá? A gente vê que ela está presente, mas ela não tem o necessário destaque e encaminhamento que deveria ser. Sabe por quê, Kleber? Porque tecnologia de gestão equivale a fazer saneamento básico nas cidades. É uma coisa de pouquíssima visibilidade, que não dá tanto mérito, mas absolutamente fundamental. Então é muito mais legal eu falar de tecnologias como realidade virtual, como Chromebooks, lousa digitais, Chromebook, do que eu falar assim, olha, minha escola está bem organizada, eu consigo detectar todos os problemas. Bom, parece que é uma obrigação, está bem organizada, planejada, mas a prática não é bem assim. E a tecnologia, para isso, ela não ganha a mesma visibilidade. Então eu diria o seguinte, fechando, ela está presente em alguns discursos, mas ela efetivamente ainda não está sendo... Não baixou para a realidade. Não. Richard, e agora eu queria te ouvir um pouco sobre a tecnologia no
no processo de aprendizagem mesmo, né? Aquele legado ali da pandemia, da explosão das aulas remotas, da aula online. Até que ponto se incorporou, se aprendeu, o que viu que não presta e não funciona? Como é que é esse equilíbrio entre o aprendizado digital e o presencial? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, Kleber, a pandemia ela nos catapultou para uma nova realidade, com uma série de ganhos e uma série de dores também. Porque a curva de experiência e de aprendizado ela teve que ser encurtada e tivemos que testar muitas coisas e corrigir no meio do caminho. A gente costuma dizer aí que a gente teve que construir o avião em voo, né, para suportar isso aí. Passado esse momento, algumas boas práticas elas foram incorporadas e os principais bons resultados nesse momento, particularmente para o ensino básico que a gente está falando, que são as crianças que do 1º ao 9º ano, ensino médio, é que a tecnologia é um excelente reforço, um excelente complemento para as aulas dos professores. Mas elas não são substitutas dos professores. Isso está muito claro e a gente começa a ver isso nos índices de aprendizado aí. Porque a escola, ela educa, a tecnologia, ela suporta. Né? Ela suporta uma ação. Quem faz o trabalho é o professor. Então a gente precisa trazer esse recurso para dentro, porque é um recurso moderno, ele auxilia pedagogicamente, melhora, mas por si só ele não resolve. O que a gente vê? Já no ensino superior tem um pouco diferente, o aluno é mais autônomo, então a tecnologia ela pode suportar melhor o processo de ensino-aprendizagem nesse nível. Para as escolas de ensino básico, não. Então eu diria o seguinte, aprendemos muito, tem muitas dores ainda sendo curadas daquele processo, vivemos avanços, vivemos alguns traumas, né? E as escolas têm que lidar com essa nova realidade. Na prática, somando e peneirando todas essas experiências, elas incorporaram algumas práticas pedagógicas com suporte tecnológico, mas elas tiveram a plena consciência de que o presencial, a presença do professor, a presença da própria turma, a interação, ela é capaz de promover uma educação mais forte, mais integral e elevar ainda mais os resultados do aluno, que não necessariamente são medidos somente por aquela prova que ele faz, mas por um conjunto de fatores que só com o uso da tecnologia à distância não conseguiriam ser desenvolvidos. E agora me conta um pouco do Space, né? Como é que tu, como professor, como é que surgiu esse ímpeto empreendedor e qual é a entrega também da empresa nesse ambiente tecnológico e de educação? Kleber, como eu estava falando, as tecnologias de gestão elas tendem a ser praticamente ignoradas, mas elas são cruciais. Sem isso a gente não consegue perpetuidade. E esse era um incômodo muito grande ao longo dos meus quase 25 anos de carreira na educação. Tive a oportunidade de passar por diversos lugares e essa é uma área sempre muito carente. Então decidi empreender e a gente construiu um ecossistema de soluções digitais para a área de gestão e governança. E bingo, os resultados começaram a vir e agora a gente consegue provar a nossa, entre aspas, hipótese de um tempo atrás, que fazer uma boa gestão implica na melhoria dos índices de aprendizagem. Vou dar um exemplo. Nós rodamos um piloto lá em 2018, no estado do Rio Grande do Sul. À época estava o secretário Ronald Krumenauer. Aquele piloto que envolveu 15 escolas, 15 municípios, uma em cada município, 600 professores e quase 12 mil alunos, provou que a gente conseguiria fazer uma melhor gestão, aumentar os índices de aprendizado em 29% e reduzir a infrequência em 59%. Sem alterar a infraestrutura da escola, sem mexer no pedagógico, apenas fazendo gestão e trazendo a família a participar da vida escolar do aluno. Ou seja, quando a gente fala, não é trazer o pai fisicamente para dentro da escola. Poder acompanhar ali. Poder acompanhar em tempo real. Tá, e o que é aí do Space? Então nos conta um pouco a plataforma, qual é a entrega, o que um município, uma rede que contrata, o que ela recebe e consegue acompanhar ali. Para o leigo entender. Sim, a EduSpace é uma empresa, é uma startup, uma edtech, né, que foi concebida para construir soluções digitais para problemas complexos de gestão e governança para a rede de ensino,
utilizando inteligentemente a tecnologia. Ou seja, a tecnologia, ela é um meio. Na prática, então, como a gente enxerga isso? As práticas de gestão como base, a tecnologia como meio para o resultado ser o melhor aprendizado do aluno. O foco está lá no aluno. Esse é o principal. Porque às vezes a gente esquece, né? Parece um Nos detalhe. debates de educação, eu fico olhando, às vezes ninguém lembra do aluno, né? E é a parte mais importante. Que é a As secretarias só existem, as escolas só existem por causa do aluno. Então, a EduSpace constrói essas soluções. Hoje nós temos um ecossistema de várias soluções, é uma plataforma que conjuga funcionalidades que alavancam, constroem processos inteligentes que vão desde a sala de aula, passando pelo sofá da casa do pai, indo até o gabinete do prefeito, atuando em tempo real, fazendo toda essa gestão de dados para que ele tenha elementos, evidências em promover uma política Pra efetiva decidir de direito. educação. Me dá exemplos de elementos que ele recebe, que ele consegue acompanhar, que... Ele consegue acompanhar de forma agregada ou até individualizada qual é hoje, nesse exato momento, nesse dia, quantos alunos estão na sala de aula. Como é que eles estão distribuídos? Qual é a presença em cada uma das escolas? Qual é a presença em cada uma das turmas? No momento vamos dizer, de confusão, como a gente está vendo, isso é muito importante. Outro ponto, quais são os gaps de aprendizado em matemática, em português, em ciências que esses alunos têm? Porque eu preciso saber quais são as deficiências para que eu possa atuar em cima delas. Municiar o professor, dizer, olha, o filho do Kleber, ele tem uma deficiência aqui em ciências, nesse conteúdo. Professor, atente para cá. Então a gente disponibiliza todo esse conteúdo, não só de desempenho, não só de presença, mas em outras tantas dimensões, para que os diretores possam acompanhar a sua escola, para que o professor... Para ser diretor mesmo, né? É isso. Saiba o que dirigir. É isso, ele dirige. E qual é a principal função? É dirigir a escola com o objetivo de melhorar os índices de aprendizado. Essa é a função da escola, é educar e melhorar os índices de Que o aprendizado. aluno aprenda. E qual é a função da Secretaria de Educação? A mesma. É óbvio que a gente não está falando que a merenda escolar, o transporte escolar e outras atividades não sejam relevantes. Elas são e são de apoio, até para que o aluno esteja bem nutrido dentro da sala de aula. Ok, e depois? E o principal precisa vir. E a mágica, eu volto a reforçar, ela acontece dentro de uma sala de aula. Quando uma turma encontra um professor que esteja preparado, que inspire os alunos, que demande disciplina e que consiga realmente caminhar na direção que todos nós queremos. Eu fico pensando a potência disso, Richard, por exemplo, em comparar, sei lá, dados de uma escola de uma mesma região socioeconômica e por que uma está indo bem e por que outra está indo mal. Não para patrulhar, mas no sentido, bom, temos alguma coisa aqui, uma ação de melhoria para fazer, certamente, né? Sim, Kleber, a gente acaba apresentando isso de uma forma bem simples e georreferenciada num mapa. Visualmente, o secretário consegue enxergar o desempenho de cada escola e consegue detectar, bom, aqui eu tenho uma oportunidade de melhoria. E eu consigo enxergar qual é a escola que pode me prover aquela prática para eu corrigir aquilo ali. Então a gente começa a construir fluxos de melhoria intra-escolas e intra-rede também. Passa muito longe essa questão de controle pelo controle. Eu acho que isso é uma pauta que volta e meia aparece, mas ela não deve ser levada à frente, porque ninguém quer vigiar ninguém. O que nós queremos... Se vigiar por vigiar, não serve, não traz resultado. O que nós gostaríamos, o que a gente sonha, é que as escolas sejam efetivamente lugares que promovam o crescimento dos jovens, o crescimento dessas crianças, que elas aprendam e que elas possam algum dia, Kleber, estar aqui no nosso lugar, porque elas vão nos substituir, mas elas precisam nos substituir melhor. Sem isso a gente não tem Brasil, sem isso a gente não tem futuro, ainda mais quando a gente pensa que 82% das matrículas estão na escola pública. Então, se a gente quer um país melhor, nós precisamos começar ontem a trabalhar e falar sobre essas questões. Por sinal, quem nos acompanha pelo vídeo, também quem nos ouve pela Rádio Bandeirantes, hoje nós estamos gravando aqui do Tecnopuc, né? Impedidos que estamos, por enquanto, de usar os nossos estúdios na Critério, na Praia de Belas, e queremos agradecer também a Tecnopuc pela cedência deste espaço. Professor, eu vi que dá vários cases de experiências, vocês têm
um projeto rodando em Porto Alegre, um Encantado ali no Vale do Taquari. Sim. Me conta nessas experiências, como é que está sendo o tracionamento, o resultado, o que vocês estão conseguindo acompanhar? Está em linha com os resultados positivos que nós encontramos em outros lugares, como eu relatei no projeto piloto. Porto Alegre é um caso de uma rede muito complexa, muito potente, mas que pode obter melhores resultados. E esses resultados, eles começaram a aparecer, Kleber. Nós tivemos agora, recentemente, na mídia, a divulgação do que a gente promoveu em parceria com a própria rede de Porto Alegre, que foi o resultado das avaliações diagnósticas. Nós verificamos que de um ano para o outro, nós evoluímos praticamente 13%, ou seja, numa escala de 0 a 10 seria 1,3 pontos, ou ponto, na melhoria em português e matemática. Então, assim, isso é concreto. Isso é concreto. Esse é um ponto. O outro nós conseguimos elevar em quase 8%, quando eu falo nós, é a secretaria municiada com a plataforma, em elevar em quase 8% a frequência média da rede, que oscilava em torno de 72%, 73% e hoje está acima de 80%. Dados que é isso? Concretos Dados de concretos evolução. Mensuráveis, auditáveis. Aferíveis, claro. Né? Isso aí Encantado parecido também. Bom. Encantado por ser uma rede menor, numericamente, e com menos complexidade, os resultados são ainda melhores. Interessante. Os resultados são ainda melhores. Lá a gente tem um fenômeno, que é uma cidade que já está à frente, uma participação das famílias intensa na vida escolar dos alunos. Hoje a gente tem 3/4 da rede das famílias que tem alunos na rede municipal conectadas e ativas acompanhando a vida escolar dos seus alunos diariamente. Isso faz uma diferença Muita absurda. diferença. Para irmos concluindo, me fala das Olimpíadas, né? Que a EduSpace está promovendo. O que é isso? Como é que faz? Como participa? Se é que dá para participar? Explica que ideia é essa. Legal. A gente entende que a gente provê soluções para o que a gente chama de oferta, para a Secretaria de Educação, para os secretários, para os diretores. Eles ofertam o serviço de educação. Agora, olhando para o outro lado, que é a demanda, e os alunos? Será que a gente não consegue fazer nada por eles? E nós estamos trazendo uma experiência que mundialmente tem muito sucesso, que é uma Olimpíada do Conhecimento. Mas não é uma Olimpíada tradicional, como outra qualquer, como as que já existem. A gente tem uma dinâmica diferente. Nós queremos fazer uma gincana grande do conhecimento, com efetiva participação da grande massa de estudantes, mostrando para eles que o tema inovação, ciência e tecnologia é um tema muito legal de ser estudado e que não é apenas uma chatice da sala de aula. A gente quer fazer questões, quer trazer discussões para que mostrem que isso é aplicado no dia a dia. Quem pode participar? Todos os alunos do ensino fundamental, da 6ª a 9ª série, uma categoria, e os alunos do ensino médio, está aberto. E, Kleber, se você quiser, aliás, qualquer pessoa quiser participar na categoria aberta, porque ela existe, também será muito bem-vindo. Categoria sênior. Eu não diria que é aberta. Se inscreve por aonde, professor? Pelo site da própria Olimpíada, www.obict, Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia.com.br. Legal, professor Richard Lust, obrigado pela aula e pela atenção. Tomara que esse ano esse tema esteja também na pauta das eleições, né? Como tem que ser. É fundamental que esteja, mas se não estiver, precisamos cobrar, Kleber. É verdade. É o que nós estamos fazendo aqui já, de algum modo. Eu acompanho, é verdade. Obrigado. Obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.